Salve galera, tudo bem? Sou eu, professor André Branco aqui de novo para falar sobre a Unicamp. Falei no primeiro vídeo sobre as mudanças que ocorreram aí para esse ano na prova de redação. A única mudança é que, na verdade, você vai poder optar por uma das duas propostas, Vocês vão ter duas propostas lá e aí vocês vão escolher aquela que lhe fornecer um pouco mais de tranquilidade, tá? E aí eu fiquei de fazer aqui um esqueminha para a gente poder simular os passos que são necessários para fazer um bom texto para a Unicamp. Então, para eu fazer isso, eu peguei dois temas de 2016, beleza? Eu vou falar de um deles agora, que é o primeiro tema. O primeiro tema é uma resenha, eu vou mostrar como que a proposta vai sendo encaminhada, quais são os passos que a Unicamp te dá para você chegar a um determinado objetivo, beleza? E como que você deve lidar com a questão do gênero, tá? O que você tem que pensar, como é que você tem que fazer, belezeira? Então vamos lá, pessoal. Segue aqui comigo. É isso aí. Primeiro, a Unicamp ela vai te colocar numa situação de produção para esse gênero. Então ela vai criar toda uma hipótese para que você se insira naquela situação e produza um texto. Criada essa hipótese, ela vai te fornecer o objetivo do texto e algumas características daquele gênero que você vai precisar seguir para poder cumprir com aquela proposta, com aqueles dois itens iniciais de critérios de correção, tá bom? Então vamos pegar a primeira proposta de 2016. Eu peço que vocês, inclusive, abram o material em algum lugar aí, deixem à parte para poder seguir a leitura desse material. Eu vou pedir para que vocês façam a leitura, inclusive, do texto e já vou explicar por quê, tá bom? Então olha só. A primeira proposta era assim, texto 1. Você é um estudante universitário que participará de um concurso de resenhas promovido pelo Centro de Apoio ao Estudante, órgão que desenvolve atividades culturais em sua faculdade. Então, quer dizer, a situação de produção já foi criada, tá? Então, a hipótese é de que você seja um estudante específico aí que vai escrever uma resenha para participar de um determinado concurso, ok? Esse concurso tem o objetivo de estimular a leitura de obras literárias e ampliar o horizonte cultural dos estudantes. A resenha será lida por uma comissão julgadora que deverá selecionar os 10 melhores textos a serem publicados. Você escolheu resenhar a fábula de La Fontaine, transcrita abaixo. Em seu texto você deverá incluir. Então, peraí. Vamos lá. Como é que funciona a proposta? Aqui eu tenho um gênero específico, a resenha. Para qualquer gênero, o que vai acontecer? A Unicamp ela vai te falar assim por meio da proposta, metaforicamente é claro. Vai olhar para você e falar, companheiro, companheira, eu quero que você chegue a esse ponto, eu quero que você chegue a esse local, ok? Mas eu pensar assim, mas como é que eu vou fazer para chegar a esse local se eu nunca fui, Pode ser que você tenha produzido alguma resenha, É necessário que haja esse tipo de produção no âmbito escolar. Mas vai que não produziu, o que vai acontecer? A Unicamp ela vai te fornecer um GPS para você chegar a esse local, tá? Ela vai funcionar como um Waze. Então ela vai te falar, pega primeiro esse caminho, depois esse caminho aqui, por último esse caminho. Que são as tarefinhas que você vai precisar cumprir. Se você prestar atenção nessas tarefinhas, você vai perceber que você vai conseguir fazer o texto com muita calma, muita tranquilidade. É até muito mais fácil, na verdade, a meu ver, Claro que é uma opinião subjetiva pessoal aqui, mas é até mais fácil do que escrever uma dissertação dependendo do tema que você é convidado a dissertar sobre, no caso. Então vamos lá, tem que escrever uma resenha. Você tem que saber que a resenha, na verdade, ela vai trazer um conteúdo crítico e analítico sobre alguma obra, sobre algum lançamento, sobre algum livro, sobre algum filme, sobre alguma música, Então é um tipo de texto que tem suas características específicas, isso é importante. Porque na Unicamp você tem que observar a tipologia do texto também. Essa tipologia diz respeito a características do gênero que tem que aparecer no texto que você for produzir. Então, se é uma resenha crítica, de um conteúdo um pouco mais analítico, você vai ter que se posicionar na terceira pessoa, que é o primeiro ponto, A interlocução não existe. Não existe no sentido de que você não vai dialogar diretamente com o leitor, tá? Então, é mais interessante que você se posicione na terceira pessoa usando a norma padrão, beleza? Então, olha só, quais são os caminhos lá, qual que é a entrada que esse GPS vai te dar para você percorrer aquele caminho e chegar ao objetivo final. Primeiro, olha lá, vamos voltar um pouco aqui. Em seu texto você deverá incluir, letra A, primeiro ponto, uma síntese da fábula indicando seus elementos constitutivos. Então olha só, primeiro
Ponto. Uma síntese da fábrica. Da fábrica, mano? Você tá de brincadeira, né, cara? Uma síntese da fábula, certo? Indicando seus elementos constitutivos, tá? Letra B. A construção de uma situação social análoga aos fatos narrados que envolva um problema coletivo. Então presta atenção nisso. Construção de uma situação social análoga aos fatos narrados que envolva um problema coletivo. Eu vou falar disso porque é muito importante, tá? E letra C, que é o último passo, um fechamento estabelecendo relações com a temática do texto original, que é a fábula do La Fontaine, chamada Deliberação Tomada pelos Ratos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, olha lá, a gente vai ter que ter um projeto de texto, assim como nós temos um projeto na hora de fazer uma dissertação, que é o planejamento do texto, e que é um planejamento necessário, porque ele vai ser cobrado, né, pela banca corretora. Quer dizer, você não pode escrever simplesmente sem planejamento nenhum, você tem que ter um projeto. Mas a Unicamp, ela te dá o projeto, ela fala assim, toma o projeto aqui, ó, trabalha com essa linha que a gente consegue fazer um texto organizado. Então você pode pensar assim, primeiro parágrafo, o que eu vou fazer? Letra A, uma síntese da fábula indicando seus elementos constitutivos, tá? Então uma síntese da fábula quer dizer que você vai resumir a fábula e você vai indicar quais são os elementos constitutivos dela, considerando que se trata de uma narração. O que são esses elementos constitutivos, né? Você vai ter ali personagens e ações que vão participar de um determinado enredo, beleza? Numa fábula, geralmente, nós não temos o tempo, porque a fábula é atemporal, aquele lance do era uma vez e tal, né? E aí tem o local específico que você vai poder colocar também, né? Mas você tem que fazer um resuminho. Primeiro parágrafo. O segundo parágrafo. Planejamento do texto, hein? A construção de uma situação social análoga aos fatos narrados que envolvam um problema coletivo. Isso aqui é importantíssimo. E é importantíssimo porque lá no primeiro vídeo eu falei o seguinte: a prova da Unicamp de redação evidentemente, ela é uma prova de redação, olha o nome, né? Redação, quer dizer, você vai avaliar aí a proficiência escrita do candidato, tá bom? Mas ela não se limita a isso. Ela é quase que, sobretudo, também uma prova de proficiência em leitura, tá bom? Então o que acontece? Quando eu tenho o texto da coletânea, quando eu tenho um texto motivador, eu preciso ler esse texto, mas eu preciso ler de verdade esse texto. Agora, o que é ler de verdade o texto? Você vai simplesmente ficar reproduzindo as palavrinhas ali mentalmente, né, cara? Aí você vai, tipo, né, fazer som por som ali, ficar pensando em Marte, alguma coisa assim. Não, você vai simplesmente ler o texto, mas fazer uma leitura plena e completa do texto significa associar esse texto a uma realidade concreta, tá bom? Considerando que uma fábula, assim como qualquer peça literária, é uma forma de representar a realidade por meio de palavras, e às vezes até por meio de ficções que são representativas dessa realidade, né? Você vai pensar assim, tá, essa fábula, cara, que eu acabei de ler aqui, ela tem relação com o que, né, de importante acontece ao meu redor ali. Então eu vou criar uma situação social que tem uma conexão com essa fábula. Não criar, né? Vou pensar numa condição social que tem uma conexão com essa fábula, tá bom? E vou trazer isso num segundo parágrafo, porque é isso que se pede aqui. E que envolva um problema coletivo, isso é importante, porque é uma situação social, né? Segundo parágrafo, beleza. Terceiro parágrafo, um fechamento, estabelecendo relações com a temática do texto original. Quer dizer, lá no segundo momento do texto, você não pensou numa situação social análoga da fábula, né? Você foi lá, trouxe essa situação social. No desfecho, o que você vai fazer? Uma conexão entre a fábula e essa situação social. Mostrar como as duas são semelhantes, porque a fábula, de certa forma, reflete aquela situação social que você trouxe para o seu texto. 3 passos a serem seguidos. Aí, de repente, você vai pensar assim, e se eu não conheço as características mais específicas do gênero, como é que eu faço? É só ler, é só ir de acordo com a proposta, porque depois desses 3 passos, a Unicamp ainda te deu o seguinte, olha só. Seu texto deverá ser escrito em linguagem formal, deverá indicar o título da obra e ser assinado com um pseudônimo, tá? Então, o que acontece? Você vai, num primeiro momento, indicar o título, porque a resenha tem, evidentemente, que fazer referência àquilo que está sendo resenhado, tá bom? Então, você tem que mostrar o título, A Deliberação Tomada pelos Ratos, do autor La Fontaine. Isso tem que aparecer no primeiro momento do texto. Fez isso, faça aquela síntese, beleza, fechou o primeiro parágrafo, vamos para o segundo para trazer aquela condição social análoga que foi trazida pela fábula, certo? E por último, fazer relação entre fábula e essa condição social. Simples, tranquilo, o caminho está todo ali, é só percorrer, tá? Eles falaram, chega a esse ponto. Como que você vai chegar?
observando a proposta, observando as tarefas que você tem que cumprir de acordo com o comando da redação. Muito tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um tempinho, vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá? Vou dar uma pausinha no vídeo aí e durante essa pausa vocês vão pegar esse material, vão ler a deliberação tomada pelos ratos, leiam com atenção, fizeram essa primeira leitura, pensaram o que a fábula quer dizer? Volta pro vídeo, tá bom? Então vou aguardar até daqui a pouco. É isso aí, galera. Vamos lá então. Vocês fizeram a leitura, né? Leram lá, refletiram sobre a situação que o texto traz, tá bom? A deliberação tomada pelos ratos. E agora eu vou fazer o seguinte, junto com vocês, para que nós façamos uma análise, né, de um texto com média elevada, né, com uma média significativa. Esse texto está no material de vocês também, tá lá, texto com nota acima da média, tá bom? Ele está no material que eu disponibilizei, está no material da Conveste também, é um material que a própria Unicamp disponibiliza, beleza? E esse material é importantíssimo, dá uma olhada nele que vocês vão perceber, dá uma lida legal nele lá que vocês vão perceber esse lance de seguir os passos, né, para construir o texto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler junto com vocês e analisar os pontos A, B e C que a Unicamp pediu para o estudante trabalhar. No caso, o candidato aqui ele fez o seguinte, olha o primeiro parágrafo, vamos lá. Acompanha junto comigo aí. A fábula A Deliberação Tomada pelos Ratos, escrita por La Fontaine, apresenta uma situação-problema desencadeada por um gato de nome Rodilardo, que caça inúmeros ratos, matando-os e comendo-os. Os ratos, preocupados com sua situação, decidem se reunir para discutir e encontrar uma solução. Assim concluem que se houvesse um sinal para alertá-los da presença do felino, poderiam ter tempo para se esconder e salvar suas vidas, o que foi proposto pelo rato mais velho e experiente. Os demais concordaram, inclusive com a ideia de pendurar-lhe uma esfera de metal barulhenta no pescoço. Porém, nenhum dos ratos se comprometeu a fazê-lo, tornando a ideia infrutífera. Ponto. Primeiro parágrafo fechou, lembra? Letra A, fazer uma síntese, trazer o nome, né, da fábula, o autor, fazer uma síntese com os principais elementos constitutivos da fábula. Tá feito. Primeiro caminho percorrido, primeiro parágrafo 100% ali. Segundo parágrafo, o que precisava fazer mesmo? Trazer uma situação social, um problema coletivo, né, que pudesse ter uma conexão com a fábula, certo? Então vamos lá. La Fontaine, com esta fábula, transmite a moral de que, embora seja importante deliberar os assuntos, é imprescindível executá-los. Agora, cadê a situação social semelhante, análoga? Lembra? Situação análoga, né? A fábula, olha lá. Situação semelhante ocorre quando uma comunidade enfrenta problemas com a segurança pública. Em um determinado bairro com alto índice de violência, pouco adianta lastimar-se dos crimes ocorridos ou discutir soluções em uma rede social. Caso este alto índice de violência ocorra em razão da ausência de escolas ou atividades culturais, essa comunidade deverá se organizar e levar os fatos às autoridades competentes para que providenciem o necessário. E com a participação de todos, seja resolvido concretamente o problema. Pronto. Você vê, né? Letra B está cumprido o papel dela ali. Qual que era a tarefa? Situação social análoga àquela que é trazida pela fábula. O que o candidato escolheu, a candidata? Ele ou ela escolheu aqui trabalhar com a ideia de violência, certo? Segurança pública, problema coletivo, situação social análoga. Qualquer outro problema serviria que fosse coletivo também, né? Então nós poderíamos falar, por exemplo, de algum problema social um pouco mais latente, tipo alguma coisa conectada com pessoas que passam fome, moradores em situação de rua, né? Alguma coisa assim, né? Porque existe aquela ideia de que alguém tem que fazer alguma coisa. E ninguém faz, certo? As pessoas discutem e não fazem. Então qualquer problema social que tivesse uma conexão com essa ideia poderia ser trazido. O que era o último ponto lá, letra C, né? Aquele último ponto do mapinha lá da proposta da Unicamp. Era fazer uma conexão entre o problema que você trouxe e a própria fábula. Então vamos lá, para fazer o desfecho aqui, né? O receio de eventuais retaliações pode levar essa comunidade a amedrontar-se, assim como os ratos da fábula. Para colocar o guizo no gato, ou seja, para efetivar uma transformação nesse bairro, tá vendo a conexão? É preciso sair da toca e enfrentar a questão e exigir os próprios direitos. No caso, um serviço de segurança e educação prestados adequadamente pelo Estado. Pronto, né? Quer dizer, ali o caminho tá dado, você tem que
pegar esse caminho e percorrê-lo da melhor maneira possível, tá? Então, se você prestar bastante atenção nos itens A, B e C, você vai conseguir percorrer esse caminho de uma maneira muito tranquila, sem muitos obstáculos, né? Sem muita buraqueira aí por essa avenida que vocês vão percorrer para chegar àquele objetivo, tá bom? Então, só prestar atenção nesses itens, nas características de gênero que são trazidas pela proposta mesmo, e é sucesso, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte a partir de agora. Eu vou fechar esse vídeo, vocês vão dar uma olhadinha nesse texto, né? A gente vai ficar por aqui. E na próxima eu vou pegar a segunda proposta de 2016, a gente vai trabalhar um pouquinho para que vocês realizem essa proposta como tarefa para mim, tá bom? Então até mais, gente. Sucesso, abraço, tchau, tchau.